nossa mensagem nessa manhã, quando o homem vê a glória de Deus. João capítulo 17, versículo 24, diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos, te agradecemos por essa mensagem que será ministrada. Temos a certeza, Pai, que ela surtirá os efeitos que por ti já foram determinados desde antes da fundação do mundo. Ela vai trazer paz ao coração, ela vai trazer alegria, ela vai trazer saúde, ela vai trazer perspectiva de coisas grandes e firmes, porque essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Então nós já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. E todos digam amém e amém. Ontem, sexta-feira, aqui na cidade, nós vimos uma cantata de Natal. Ontem nós saímos, fomos ao shopping e lá nós vimos uma cantata de Natal. Na verdade, nós estamos aí no meio do mês de dezembro, estamos a 10 dias do Natal. E o clima já virou o clima natalino, né? O povo está feliz. Você vê as pessoas, onde nós vimos lá, estava cantando, o pessoal saindo dançando, né, do shopping. Aquele movimento completamente diferente do ano inteiro. E aí, por que esse clima de Natal invade as pessoas no mês de dezembro? Mas a glória de Deus não chega à vida das pessoas no decorrer de um ano. Claro que não é de todos. Você vai entender o que eu estou falando. Porque para que possamos ver a glória de Deus em nossa vida, nós precisamos passar por uma transformação. Ontem, quando nós entramos no shopping, vinha lá um rapaz, estava tocando uma música de Natal, e ele vinha dançando, brincando. Estava com um outro amigo, eles vinham saindo e vinham os dois brincando. Outras pessoas olhando, mas assim, um sorriso. Há uma transformação nesse período. As pessoas parecem que vivem um outro clima. Sermos uma magia do Natal, nós estaremos usando um termo não muito apropriado, mas vive assim um tempo diferente. E o restante do ano? Por que não vivem assim? Porque não deixam que haja uma transformação. Aí você pode dizer, mas não é o Espírito Santo que convence? Sim. Mas nós precisamos entender que tudo tem que partir de uma vontade. Porque nós podemos olhar dentro do nosso meio pessoas com 20, 30, 40 anos de evangelho, sisudas. Pessoas emburradas. Essas pessoas não têm o Espírito Santo? Tem. Confessaram a Cristo? Sim. Mas existe coisas na nossa vida que nós precisamos deixar de lado. Não vamos entender isso no meio da nossa mensagem. Ainda que algumas pessoas não vejam dessa forma, né? Que nós precisamos passar por essa transformação. Achando que ver a glória de Deus é viver uma vida regada de luxo, de riqueza. Tem pessoas que acham isso. E a glória de Deus é você viver uma vida de luxo, regada de riquezas, carros, casas, restaurantes. Não quer dizer que você não tenha direito a isso. Outros acham que a glória de Deus é um espetáculo. Você vai em certos lugares, está lá uma produção hollywoodiana para mega shows. Tá vendo? Olha a glória de Deus. Mas a verdade é que ela é uma revelação do caráter do ser humano. Tem que haver uma transformação. A sua santidade, na sua santidade
e no seu poder que regenera vidas. Há uma transformação no caráter do ser humano. Imagina, falando desse rapaz que me chamou a atenção. Houve uma transformação, porque será que você entraria num shopping pulando, ouvindo lá uma música qualquer durante um ano? Não. E eu vou pagar esse mico. Mas no Natal não é mico, porque está todo mundo vivendo esse clima natalino. Está todo mundo feliz, porque é Natal, comprando, quando na verdade Natal não é compra, não é comida, não é bebida, Natal é Jesus no nosso coração. Então esse Jesus não pode estar todo ano no nosso coração. É isso que nós temos que pensar. Porque viver a glória de Deus é ter Jesus no nosso coração o ano todo. É você não sentir vergonha de sair pulando dentro do shopping. Bem ontem eu peguei o Bernardo e fiquei dançando no meio da loja. Aí a pastora falou assim, a moça está querendo passar. E ela estava meio empurrada, porque eu estava brincando ali. Sabe? Aí passa, a vida passa. Daqui a 40, daqui a 50, daqui a 60 anos, você vai ver que você não viveu. Porque você não deixou que houvesse uma transformação. Você viveu a vida inteira no buraco. Outros acham que depois que confessam a Cristo, tem uma mudança de personalidade. Isso para mim não é caro. Porque acha que aí não pode mais nada. Emburracado. Não. Não é apenas essa mudança de Deus na nossa vida, no caráter do ser humano, na sua regeneração, porque a glória de Deus, ela regenera vidas. Mas não é apenas algo que se vê, mas sim o que se experimenta profundamente no Espírito. É que muda tudo. É por isso que você muitas das vezes passa alguns anos, você fala, caramba, eu não faço mais isso. E eu vivia assim, mas você hoje vive de uma outra forma, você é feliz. Né? Tudo começa no dia em que nós confessamos a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Ele passa a habitar em nós. Quando você muda para uma casa, você chega na casa, às vezes a casa não tem nada para fazer, mas você diz assim, eu quero uma parede azul na sala. Você faz uma modificação. Eu não gostei dessa pia aqui da cozinha. Você faz uma modificação. Então você vai habitar. Assim é o Espírito Santo quando habita em nós. Ele começa a olhar para você e fala, mas eu não estou gostando disso. Eu vou fazer uma pequena modificação. E olha, eu vou dizer uma coisa, não é igual a gente, né, que chega no fim do dia e encosta, estou cansado. Puxa, hoje o dia foi trabalhoso. Não, ele vai ficar contigo 24 horas por dia. E ele vai transformando você passo a passo. Porque você está começando a viver a glória de Deus na tua vida. Você está começando a viver uma mudança de caráter. Ele passa a habitar em nós e nesse momento a glória de Deus começa a se manifestar na nossa vida. Passamos a ser o quê? Uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Então, o que nós... que esse espírito natalino que está aí, habitando aí no meio das pessoas, possa te levar a entender também isso. Você pode chegar, depois entrar o 1º de janeiro, vivendo esse espírito natalino no ano todinho de 2026. Um ano que eu creio vai ser um ano de grandes realizações. Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, como é que você está em Cristo? É quando você confessa a Cristo como teu único e suficiente Salvador. Ele começa a habitar em você. É o quê? É uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então
Então, tudo aquilo que você era, agora, nós passamos a viver o que diz Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, você começou a viver. Você agora é uma nova criatura. Como nova criatura, você vai fazer o quê? Esquecer das coisas que para trás ficam. Eu era isso, eu era aquilo. Esquece. Agora é um novo tempo. Agora você tem que viver em novidade de vida. Eu era bravo pra caramba, agora você não é bravo. Você é ovelha. E eu fazia, acontecia, metia o pé na porta. Você não mete mais o pé na porta. Você agora vai resolver na conversa. Você é manso. Então, é dessa forma. E é isso. É em toda a área da nossa vida. É em toda a área da nossa vida. Aleluia. Agora, o Senhor começa a trabalhar. No início, você começa a relutar. Né? O que vão pensar de mim? Como é que vai ser? Lá para as tantas, você já está tão transformado que você não quer saber o que vão pensar de você. Você quer viver a glória de Deus na tua vida. Você começa a ter intimidade com o Senhor. Você começa a poder conversar. Você entende que você conversa com Ele e Ele te responde. Então, nós passamos a viver um novo ciclo em nossa vida. Essa presença poderosa gera o quê? Transformação. Ela nos conduz a um novo nascimento. Ela nos dá uma nova identidade espiritual. Somos libertos da escravidão do pecado. Então você agora vive um novo nascimento. Você tem agora uma nova identidade espiritual. Você agora está liberto da escravidão, porque o pecado escraviza. O pecado, ele escraviza. Ele te mantém ali. Você agora está liberto da escravidão do pecado. Então, você começa a viver uma vida gloriosa. Lucas capítulo 2, versículo 9. Lucas 2, versículo 9. Nós vemos aqui o nascimento de Jesus. E aí nós vemos que, como diz o versículo 8, né, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E aí, diz assim, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Quando você confessa a Cristo como teu único e suficiente Salvador, aquele menino que nos nasceu, agora vive em você. E agora você começa a viver um novo tempo, porque a mesma glória do Senhor que desceu ali naquele local onde os pastores estavam, agora está sobre a tua vida. Você agora começa a viver a alegria de ser chamado filho de Deus. Você começa agora, mas eu vou largar tudo. Amados, tem gente que confessa a Cristo hoje, amanhã, está livre de tudo. Tem outros que vão entrar num processo. Tudo é um processo. Começa, sabe, primeiro vai na sala e troca a cor da parede. Depois vai no quarto e troca o piso. Depois vai na cozinha e troca... Entendendo? Está entendendo como funciona conosco?
o Espírito Santo começa a trabalhar. E você começa a entender que agora a tua boca não é para ficar amaldiçoando ninguém, é para abençoar. Você começa a entender que a tua boca agora ela não é para ficar usando palavras torpes, é para você. Então você começa a passar por um processo de mudança. Mas você tem que entender que tem que estar ali. Não, eu vou confessar Jesus, mas vou continuar vivendo lá no Siricuzido e Samba no Pé. Não vai dar em nada. Você vai continuar lá no meio da bagunça, da conversação que não vai te levar a lugar nenhum. Você vai continuar dando ouvido a palavras que não vão te acrescentar nada. Quer dizer, não está havendo uma mudança de caráter. Mas quando você se coloca diante do Senhor e fala, Senhor, então daqui para frente, sem querer dizer que é uma música, tudo vai ser diferente. E aí você aquieta o teu coração e diz, Senhor, me mostra. E ele vai começar a trabalhar a tua vida. Ele vai começar a te orientar. E tem hora que você vai dizer assim, Jesus está me mudando tanto que eu não estou entendendo mais nada. Mas não é para você entender, não é para você viver. É para você viver a plenitude da graça do Senhor na tua vida. Então, lá em Isaías 43, versículo 7, Isaías, capítulo 43, versículo 7. Diz assim, e todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Então, no versículo 6, a palavra de Deus diz assim, direi ao norte entrega, ao sul retenho, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. E aí no versículo 7 ele fala o quê? E todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Então, nós fomos criados para a glória do Senhor. Outrora, mortos em delitos e pecados, vivendo uma vida dissoluta. Mas agora, vivendo em novidade de vida. Vivendo a plenitude da graça de Deus na nossa vida. É por isso que muitas pessoas chegam perto e falam assim, você mudou pra caramba, hein? Você agora está com um semblante diferente. Parece que tem um brilho no teu rosto. É a glória de Deus na tua vida. Isaías capítulo 6, versículo 3 ao versículo 8. E às vezes eu fico olhando, porque parece que as pessoas não querem viver isso. As pessoas querem ficar vivendo da maneira que quer. E as igrejas ultimamente têm se rendido às coisas do mundo. Então, para mim, particularmente, eu acho que não há mudança. Quando você pega uma igreja e deixa ela viver o mundo, deixa o mundo entrar na igreja, não está vendo mudança. Transformação nenhuma. Você está vendo copiando o errado. E muitos estão dizendo que o errado está certo. Isaías capítulo 6, versículo 3 a 8 diz assim, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tiraram do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoados os teus pecados. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia a mim. Não houve aí uma mudança de caráter? Entendeu? Tá lá, o versículo diz que, no versículo 4, versículo 3, nós vemos
o santo, santo, clamando aí, um exército, clamando santo, 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 né? E aí, no versículo 5, ele fala, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, eu vivo uma vida completamente dissoluta. Olha, eu estou aí me preparando para a churrascada do fim do ano. E ó, daqui a pouco estamos chegando no carnaval. Tem que comprar. Eu vivo assim, minha vida é essa. Como é que vai ser daqui para frente? Normalmente é assim. Normalmente é assim. E a desculpa é, a gente não pode fazer nada. Normalmente é assim. Mas quando o Senhor chega na nossa vida, ele está aqui, ele está olhando para ele mesmo e dizendo, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu vivo aí no meio de rodinha de piada, de bate-papo, de conversa torpe. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando o Espírito de Deus começa a chegar, você começa a sentir uma mudança. Você começa a ver que aqueles lugares já não... Mas agora aqui, a situação incomoda a ponto dele falar isso aqui. Olha, o que vai ser de mim? Eu estou perdido. Eu não sei o que fazer. A gente pode pegar esse estou perdido aqui e olhar de dois lados. Eu estou perdido, o Senhor agora vai me fritar. Agora, meu Deus, ele vai me cobrar. E você pode olhar e dizer assim, eu estou perdido, eu não sei o que fazer. Normalmente é assim que se sente. Você confessa a Cristo, você fica, e agora? Para onde eu vou? Eu vou para aqui, para um povo de impuros lábios, ou eu continuo aqui com esse povo que fala tão engraçado, né? Eles chegam e dizem a graça e a paz do Senhor Jesus. Mas eles estão rindo. Eles se reúnem e eles não precisam se lá, não fumando um cigarrinho, nem cheirando uma farinha de trigo, e nem tá ali bebendo, mas estão rindo, eles estão brincando, eles dançam, eles conversam, eles se divertem. Estou perdido, o que eu faço? Aí, nesse caso aqui, né? Então veio lá o serafim, voou, trouxe na mão uma brasa viva que tiraram do altar, né? E tocou a boca. Porque ele falou que ele tinha lábios impuros. E aí, depois que começa essa transformação, chega aqui o versículo 8. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor. Olha, quero dizer uma coisa para você. Se você deixar que essa mudança comece na tua vida, que a glória de Deus comece a agir na tua vida, você vai ouvir a voz do Senhor. Posso dizer, eu vou usar um pouquinho. Você já tem ouvido a voz do Senhor falando para você sair dessa situação, falando para você sair desse lugar, falando para você se dedicar mais à casa do Senhor, falando para você voltar para a casa do Senhor. Você tem ouvido isso. Mas você tem fechado os teus ouvidos. Mas nessa manhã, o Senhor dá ordem ao anjo e ele vai tocar a tua vida de uma maneira muito especial. E você vai sentir uma mudança na sua vida. A glória de Deus vai começar a agir na sua vida. E o Senhor vai começar a fazer uma transformação. Então, amados, mas para que isso tudo aconteça, você precisa ir comigo até João, capítulo 11, versículo 40. João, capítulo 11, versículo 40. Ache o versículo para que nós possamos juntos. Então, para que tudo isso, para que você comece a viver uma nova mudança, para que você comece a viver um novo tempo, para que você comece a viver a plenitude da graça de Deus na tua vida, você precisa ir até João 11, 40. Quando todos chegarem, digam amém. Então, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus. Vamos ler o 39 para você entender o 40. Então ordenou Jesus tirar a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Vamos pegar esse versículo e vamos trazer para a nossa vida. Senhor, eu vivo nessa vida há 40 e tantos anos. Eu vivo nessa vida há 60 e tantos anos. Eu vivo nessa vida
Senhor, estou com 15 anos. Mas é tão bom o Senhor viver o mundo todo é animado. Olha, vai começar agora aí as festas de fim de ano, os encontros dos amigos, que só se encontram uma vez por ano. Durante o ano é uma brigaiada doida. No final do ano todo mundo se encontra e começa a rir. Aí é complicado. Então, né, Maria disse para o Senhor, aqui, porque é no 39, eu morei aqui, gente, peraí. 39. Jesus disse, tira a pedra. Ele está dizendo para nossa mãe, tira essa pedra. E aí, Marta diz o quê? Cheira mal. Aquilo ali é um bêbado. Não tem mais jeito. Já cheira mal. Tem muita gente fazendo isso, tá? Tem muita gente que está na igreja e olha e fala, por que não tem mais jeito não? Não tem mais jeito? Vai lá, cumpre o ID do Senhor. Porque o Senhor me disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que quer for batizado será salvo. Você precisa ir lá cumprir o ID. Ele te deu uma missão, você tem cumprido a missão? Aí agora a gente sai um pouquinho dos que estão lá fora e vem para os que estão aqui dentro. Vamos arrancar essa pedra? Porque está aí, fechado. Eu fui para a igreja e está tudo bem. Ah, você foi, está tudo bem para você. E como você vai dar conta das pessoas que estão ao teu lado? Da tua família, que precisa ver mudança na tua vida? Mudança, porque tem hora que não tem mudança. Dos teus amigos que precisam ver mudança na tua vida. Como? Aí chega o versículo 40 que nós falamos. Né? Respondeu-lhe Jesus. Ele está respondendo a Marta e ele está falando contigo nessa manhã. Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Então, deixa eu te falar um negócio. Nós passamos a ser nova criatura. Vamos viver uma vida de uma glória gloriosa. Mas para isso você precisa crer. Você precisa crer para você ver a glória de Deus. A glória do Senhor enche a terra. A glória do Senhor enche a tua vida. Salmo 19. Salmo 19, versículo 1 ao 4. Às vezes você olha e fala assim, não vai dar certo. Aquela pessoa ali não tem mais jeito. E lá nas tantas você começa a ver Deus transformando. Mas aí você precisa ter ouvidos para você perceber as transformações chegando. Porque elas vão chegando. 19, de 1 a 4, diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até aos confins do mundo. Então, agora, você pode dizer, viu? Já está tudo aí. Mas também a Bíblia diz, como ouvirão se não há alguém pregue, né? Então, você que está no Evangelho, e que acha que está tudo, acomodou e está tudo bem, você precisa cumprir o ID. Tem pessoas aguardando a tua palavra. A palavra de Deus, através da tua boca. Senão, daqui a pouco vai ficar muita gente soberba. A palavra de Deus, através da sua boca. Porque tem pessoas que você vai chegar e eu não vou. Tem pessoas que eu vou chegar e você não vai. Tem lugares que você vai e eu não vou. Tem lugares que eu vou e você não vai. É por isso que o Senhor precisa que cada um de nós cumpra o ID que Ele já colocou na nossa vida. Colossenses capítulo 2, versículo 9. O Senhor Jesus é a manifestação
da glória. Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: Cristo é a manifestação da glória, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não existe outro. Ele não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Acabou. Você não vai encontrar uma manifestação de plenitude de divindade em ninguém, só em Cristo. Tem gente que diz assim: mas todos os caminhos levam a Deus, mas só um te leva ao céu. Se você não confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador, me perdoe, você não vai entrar no céu. Você não vai entrar no céu. Você precisa confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Não fique tentando arranjar desculpas. Não fique tentando. Nós servimos a um Deus vivo, que nos guarda e que está conosco todos os dias. Hebreus capítulo 9, versículo 14 e versículo 15. Hebreus capítulo 9, versículo 14, versículo 15. Diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão de transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, existe um povo chamado pelo Senhor, um povo que vai viver a glória de Deus. E eu estou falando aqui com você, que tem ouvido esse chamado e tem dito: e o que eu vou fazer daqui para frente? Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Como diz o bispo Daniel, você vai aprender a ser crente. Então, nós precisamos entender que a glória de Deus faz parte da nossa vida. Que nós precisamos viver a plenitude da graça do Senhor. Isso não quer dizer que você tem que ser sisudo, não. Olha, não venha falar, então eu sou brincalhão, quando tem que ser sério, é sério, mas à medida do tempo que eu posso, eu estou brincando. Então, se eu puder estar brincando, eu vou estar brincando. Porque a vida passa muito rápido. A vida é como uma nuvem, ela vem e logo se dissipa. Eu ontem, conversando com uma pessoa, e a pessoa disse: olha, é tão rápido. E eu falei assim: eu me lembro da roupa que eu vestia quando eu era criança, ainda era calça curta, com suspensório, camisa branca e gravatinha borboleta. Isso para esperar meu avô e minha madrinha chegar lá em casa. E eu normalmente botava: não, teu avô vem aí, tua avó. E aí botava, eu fechava os olhos, eu me lembro. Eu me lembro da minha avó sentada numa cadeira, chutando bola comigo, e depois ela reclamando com o pé inchado de tanta bola que eu chutei com o Nilton Francisco. Eu era criança. Isso já se vão 68 anos. 62, 63 anos, mais ou menos. Eu era moleque, pequeno. A vida passa muito rápido. E o tempo hoje tem passado muito mais rápido ainda. Você acorda e já está na hora de trabalhar. Você trabalha e já está na hora de voltar para casa. E o tempo passa rápido. Você não tem tempo. Você diz: meu Deus, eu não tive tempo de realizar tudo que eu imaginei. É porque a gente imagina tanta coisa, mas a gente esquece de imaginar que nós precisamos ter tempo para nós mesmos.
Então, nós servimos a um Deus vivo que nos guarda e que está conosco todos os dias. Para que o homem viva plenamente, é essencial que experimente a manifestação da glória de Deus em sua vida. Mas essa realidade só é possível por meio de Cristo. Ele foi o nosso substituto, tomou o nosso lugar e pagou com seu próprio sangue o preço do nosso resgate. Quando o confessamos, passamos a viver uma nova vida. Passamos a viver uma glória transformadora. Sabe o que eu mais ouço, principalmente com juventude, quando eu falo? Diz assim, mas eu tenho que viver a vida. Viver a vida é você ficar uma noite inteira bebendo. Viver a vida é você ficar aí pelos bares, se drogando, ou fazendo outras coisas que não condizem. Isso é viver a vida. Viver a vida é viver uma glória transformadora. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8 ao versículo 11, estamos caminhando aí para a conclusão da nossa mensagem. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8 ao versículo 11, diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares e milhares. Uma vida transformadora te leva a viver a glória de Deus. A glória de Deus é a vida de Cristo em nós. Ela é a nossa vitória e nos conduz em segurança até a vida eterna, quando finalmente vamos contemplá-lo face a face. Mas até que isso aconteça, é de glória e de glória em glória. Assim é a nossa vida. Você não está livre de passar por situações difíceis. Você não está livre de enfrentar os embates da vida. Mas você tem um Deus que está contigo todos os dias. E para nós encerrarmos, 1 João, capítulo 5, versículo 18. Primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, quantos são nascidos de Deus, digam amém. Amém. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. Quem nasceu de Deus? E o maligno não lhe toca. Então, por isso é que nós temos que dar todo o nosso louvor, toda a fidelidade e amor. Porque o nosso louvor, a nossa fidelidade e o amor que temos pertencem ao Senhor. O único digno de toda honra.
Então, que você possa entender nessa manhã. A glória de Deus, ela vive em você. O teu louvor é para o Senhor. A tua gratidão é para o Senhor. Porque é Ele que está contigo todos os dias. E aí, como diz aí o versículo 18, né? Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O Senhor Jesus te guarda e o maligno não te toca. Ah, você vai sair da onde você está e vai para a igreja, você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Não vai fazer nada. Porque quando você confessa a Cristo como teu único e suficiente Salvador, aquele que nasceu de Deus te guarda. Jesus te guarda. E o maligno não te toca. Amém? E essa é a vontade de Deus para a nossa vida nessa manhã. Porque assim diz o Senhor. Vamos nos colocar de pé. Pai amado, Deus querido. Te louvamos e te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Tenho a certeza que ela já surtiu todos os efeitos. E que uma grande mudança vai começar a acontecer na vida de cada um. Obrigado, meu Deus. Porque cada dia mais eu sei que o Senhor vai alcançar todos aqueles que estão chamados por Ti. Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E que por algum motivo ainda se encontram lá fora, caminhando pelo Egito. Mas serão todos alcançados. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse ano que já vai quase se encerrando. Te agradecemos por esses dias que faltam para o Natal e para a virada de ano. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre a nossa vida. Te agradecemos pelas bênções que o Senhor vai derramar sobre a nossa vida. Obrigado por tudo, Pai. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Um bom domingo a todos, graça e paz.